Voltando aqui às perguntas para o candidato Marcos Alexandre, vamos agora para as perguntas dos internautas. O senhor está preparado? Vamos lá, Alan. Vamos lá. Primeira pergunta, Marcos Lima. O que o senhor Marcos Alexandre fará de diferente na candidatura de prefeito da cidade de Rio Branco para fugir do estigma de testa de ferro dos irmãos Viana? A exemplo do que aconteceu com o antigo governador do estado do Acre, Binho Marques. Pergunta de Marcos Lima, candidato. Alan, primeiro eu queria agradecer ao Marcos Lima pela pergunta. Dizer que todos sabem o governo que o companheiro Binho Marques fez. Um governo onde ele se dedicou muito, enfrentou desafios enormes, um deles foi a própria BR-364. O governador Binho, aproveitando a parceria com o governo federal, no âmbito do PAC, se dedicou muito para que a gente conseguisse avançar durante 4 anos consecutivos, 4 verões na BR-364, e com isso, no ano de 2011, um ano após o governador Binho, o governador Tião Viana, dando sequência, conseguiu deixar a estrada transitável de inverno a verão. Então, eu queria dizer que nós temos um plano de governo debatido, nós consultamos 2.000 pessoas, são 9 partidos que se reuniram durante 3 meses, e o que nós vamos levar à frente é isso. As propostas que estão em nosso plano de governo para que a gente avance cada vez mais. Manuel de Jesus. Senhor candidato, parece-me que o projeto é de remendo novo em roupa velha. Como caracterizar o novo se o seu partido está no governo há tanto tempo em nosso estado? Manuel de Jesus, inclusive, fazendo referência ao seu jingle, né, que fala do novo. Vamos juntos fazer o novo. Pois é. Alan, primeiro dizer que os desafios ainda existem. Ninguém vai conseguir fazer tudo, né? Nós estamos governando a Prefeitura de Rio Branco há 8 anos. Quando o Angelim assume a cidade, nós tínhamos uma cidade, como uma senhora me disse no Joafra, que fechava para o almoço. 13 horas, o SNAC entregou a Prefeitura assim para o Angelim fechar. Então, o Angelim trabalhou 8 anos duro, um trabalho muito duro para deixar a cidade funcionando de novo. Agora nós temos novos desafios que precisam ser enfrentados. Eu citei na primeira parte da entrevista, né, falando da regularização fundiária. É possível falar em regularização fundiária hoje porque o prefeito Angelim fez um trabalho mais difícil, que foi aprovar as leis, atualizar o plano diretor. É possível aperfeiçoar o sistema de transporte porque nós trabalhamos muito nesses 8 anos. Então, a cidade ainda não está pronta. A cidade que a gente precisa ainda não está pronta, é por isso que nós estamos falando de coisas novas para a cidade. Marcelo Lima faz a seguinte pergunta. Senhor Marcos Alexandre, o que o senhor tem em seu plano de governo, de concreto, no que diz respeito ao saneamento básico e tratamento de resíduos? Pois é inadmissível uma capital como Rio Branco despejar mais de 70% de esgoto da cidade no já mórbido Rio Acre. Pergunta do Marcelo Lima. Essa é uma pergunta interessante do Marcelo. É bom a gente colocar, Alan, o sistema hoje de saneamento, água e esgoto, o Estado está, a partir desse ano, administra junto ao DEPASA. O senhor achou correto, inclusive, fazendo aqui um parêntese essa medida? Sim, muito correta. Primeiro porque nós sabemos que o sistema é deficitário. E sendo deficitário, todo ano a Prefeitura tinha que colocar recursos para equilibrar as contas do sistema. E a gente sabe, a Prefeitura de Rio Branco conta, Alan, com 10% do orçamento do Estado. É um orçamento de 467 milhões, que é o orçamento da Prefeitura, frente a quase 5 bilhões do Estado. Mas a Prefeitura tem metade da população para cuidar. Então, é uma conta que não fecha. É uma Prefeitura com recursos muito escassos. O senhor, como prefeito, entrando nesse aspecto, para responder depois a pergunta do Marcelo Lima, não tem como convencer o governo, já que são do mesmo partido, a aumentar esse repasse da Prefeitura através de convênios e outras parcerias? Eu acho que essa parceria vem existindo nos últimos anos, Alan. Existe o Pacto da Saúde, o governo ajuda a Prefeitura na área de saúde, ajuda a Prefeitura na área de educação, em infraestrutura com Ruas do Povo. Eu acho que essa parceria vem existindo e acontecendo muito bem. Foi através dessa parceria que o prefeito Angelim conseguiu fazer tanta coisa pela cidade nesses 8 anos. Porque teve o apoio do Jorge, teve o apoio do Binho e agora o apoio do Tião. Agora, o que é importante colocar é que as receitas próprias da Prefeitura, que incluem os repasses constitucionais, são escassas. Mas esse não é um problema só de Rio Branco, é um problema de todas as prefeituras do país. Mas respondendo aqui a pergunta do Marcelo Lima, o que o senhor tem de concreto no seu plano de governo para o saneamento básico e tratamento de resíduos em Rio Branco? Em relação à parte de esgoto, essa é uma ação assumida pelo DEPASA, pelo Estado. Então, vou me ater à questão dos resíduos sólidos. Primeiro, nós vamos desativar o aterro de inertes que funciona na C90, no quilômetro 1. Ele já deu o que tinha que dar, como a gente fala. Nós vamos comprar uma nova área para oferecer um espaço para os aterros de inertes, que são os entulhos, aquelas coisas que são inertes para o meio ambiente. Em relação ao tratamento de resíduos, daquilo que é coletado pela Prefeitura, nós temos hoje uma unidade que é referência no país, que é a UTRE,
que funciona na BR-364. Mas Rio Branco não tem sistema de coleta seletiva. Aí, calma, já vou explicar. Então, a UTRI hoje recebe tudo aquilo que a prefeitura recolhe. Nós temos parceria com cooperativas de catadores, com o projeto Catar, que funciona. O desafio nosso agora é exatamente o que você colocou, que é implantar a coleta seletiva. O senhor vai implantar? E isso nós vamos implantar em todas as regionais da cidade, primeiro com pontos específicos nas 7 regionais, e queremos chegar até o final dos 4 anos do nosso mandato, que aí sim atingir 100% do território de Rio Branco. Então, a coleta seletiva é uma prioridade. Nós vamos implantar, só para responder, claro, uma nova área para o aterro de Nedes e vamos estabelecer parceria com as cooperativas. Eu estive visitando no distrito a Plazacre, que é uma importante indústria que hoje recolhe tudo aquilo que a gente leva para a UTRI de PVC, garrafa PET, plástico e transforma aquilo em telhas, em vários produtos. Então, esse é um trabalho que nós temos que levar adiante. Mas a Plazacre ainda importa lixo de Porto Velho, porque não existe a coleta seletiva em Rio Branco. Exato. A vereadora Ariane Cadacho propôs um projeto muito interessante para incentivar a coleta seletiva, que é o desconto na conta de luz através do lixo reciclável. Só que não houve até o momento, talvez, esforço da Eletrobras, talvez um pouco mais da Prefeitura, para que isso fosse implantado. O senhor pretende levar a cabo esse projeto? É um projeto interessante da vereadora Ariane. Nós só temos que ver as questões operacionais disso. Porque deu certo em Fortaleza. Envolve o governo federal, né, quando você fala da Eletroacre, porque hoje a Eletroacre ela é federalizada. Então, o controle que nós temos sobre ela é nenhum. Ela segue uma norma nacional vinculada à Eletrobras. Né? Então, primeiro nós temos que ver a questão operacional, porque às vezes uma boa ideia esbarra na questão operacional para você fazer com que ela saia do papel. Eu acho a ideia boa. Se deu certo em Fortaleza, vamos estudar os procedimentos que a prefeitura de lá adotou e vamos adotar também. A ideia é boa e deve ser levada a cabo. Pergunta também do Marcelo Andrade. Gostaria de saber o que o senhor fará com as ruas do 2º Distrito, pois desde quando colocaram os canos de que nada serviram, ou ainda vão servir, hoje vivemos num verdadeiro transtorno, com poeira, muitos buracos, devido aos remendos mal feitos, cheios de ondulações. Será feito alguma coisa urgente? Rua Tiradentes e Otônio Alves, a chamada também de Tamboatá, são exemplos disso. A pergunta do Marcelo Andrade. Olha, Alan, o 2º Distrito, primeiro nós tínhamos um problema grave de abastecimento de água, por conta que era ele abastecido pela unidade da Judia. No final do ano passado e início desse ano, o governo conseguiu construir uma adutora que passou pela Via Verde, pela terceira ponte. Quem passar pela terceira ponte e ver o passeio vai ver uma adutora que passou por cima da ponte e instalou lá no reservatório da Comara. Então, com isso, a unidade de produção de água que funciona do outro lado do rio abastece também agora o 2º Distrito. A nossa ETA abastece o 2º Distrito, a ETA 2. Aí nós conseguimos, então, equalizar a produção de água. O desafio do 2º Distrito é a distribuição. E o governo está avançando, o governo do estado está avançando na construção de redes de distribuição. Esse é o desafio do momento. Então ele está colocando que alguns canos foram colocados, é porque nem todos o sistema implantado já entrou em carga, como a gente chama. Então, existe um período entre a instalação da rede e o funcionamento daquela rede para abastecer as residências. Eu acredito que nos próximos meses isso esteja equilibrado. O pavimento dessas ruas também. Recuperado. Né? Boa parte do 2º Distrito hoje conta com abastecimento de água que não contava há meses atrás. Muito bem. O Marcelo Lima faz outra pergunta. Ele diz assim, senhor Marcos Alexandre, como o senhor fará para fugir do estigma de Raimundo Angelim de prefeito biônico? Pois a maioria das obras de infraestrutura da capital são tocadas sob a batuta do governo do estado, sendo o cargo de prefeito de Rio Branco apenas um cargo figurativo. Como o senhor vai fugir desse estigma? Pergunta do Marcelo Lima também. Alan, eu queria dizer que eu não vejo assim o cargo ser um cargo figurativo. Primeiro porque a gente sabe que hoje, Alan, as prefeituras, a Constituição foi muito dura com as prefeituras. 2/3 das receitas do país todo, hoje, quem administra é a União. 1/3 é repassado para os estados e municípios. Fica com os municípios só 10%. Ao município cabe a parcela do imposto de renda e do IPI, 23,5% é distribuído. E quando o governo federal dá um incentivo do IPI, como deu o mês de junho, que você sabe, o mês de junho foi o recorde nacional de venda de carros novos, carros novos, o IPI é reduzido e o repasse das prefeituras também. Então nenhum prefeito de cidade nenhuma do país pode negar ajuda. Então se o Estado está investindo, o prefeito tem que ajudar, tem que viabilizar os projetos, tem que analisar com rapidez. O prefeito não pode se furtar de não querer ter ajuda de um governo que está querendo construir.
E em relação aqui ao cargo figurativo, o prefeito tem responsabilidades muito grandes, Alan. Cuida da educação básica, no caso o ensino infantil. O prefeito cuida da saúde, nos postos de saúde, aquela atenção primária que é feita. O prefeito cuida da limpeza da cidade, da iluminação. A prefeitura tem atribuições constitucionais que são muito importantes. A Sueli Ribeiro Silva faz uma pergunta que eu creio que o senhor já respondeu sobre o transporte coletivo. Gostaria de saber se haverá uma administração voltada ao transporte urbano coletivo em Rio Branco, que está a cada dia um caos, segundo ela, que tem carro. Quem tem carro não sabe nada do que o povo passa todos os dias andando de ônibus, esperando horas e horas a fio, em paradas que não pode chover, senão vão se molhar. Se o senhor irá fazer também os interbairros e novos terminais urbanos organizados com filas. Isso a gente respondeu, mas eu queria pegar o gancho, Alan, dizer o seguinte, nós vamos baixar a passagem para o estudante. Essa é uma novidade da nossa proposta. O estudante hoje paga 50% da passagem, que é 1,20. Nós vamos reduzir para próximo de 40%. Esse é um estudo que nós fizemos dentro dos componentes da passagem de ônibus. Um deles é o ISS, que é uma parcela que cabe à prefeitura. E não é possível você reduzir para toda a parcela da população. Mas nós temos hoje cadastrado no sistema 50 mil estudantes. Então nós vamos já... Mais ou menos R$1 ficaria a tarifa dos estudantes. Ficaria mais ou menos R$1. Esse é o nosso objetivo. Já no ano que vem vamos mandar uma lei para a Câmara, abrindo mão, claro, de parte dessa arrecadação do ISS que compõe a passagem de ônibus e fazendo com que 50 mil estudantes paguem menos de 1,20, que é o que paguem hoje. Isso a gente ajuda também na renda familiar, porque o pai sabe que o filho pagando menos ajudaria muito. Outro aspecto que ela coloca aí, que é os interbairros, a gente já falou, os terminais urbanos a gente já falou, só queria lembrar uma coisa, Alain. O prefeito Angelim recebeu o terminal urbano com baia de ônibus, onde o ônibus atolava. Então, se hoje o transporte é difícil, e a gente reconhece, até pelo crescimento da frota, a frota de veículos era 56 mil em 2005 e hoje é 120 mil. E as vias onde os ônibus andam é a mesma via que anda os carros. Então, algumas duplicadas, né? E foram vias duplicadas, urbanizadas, como a Ceará, como a Pernambuco. Alternativas foram criadas como a Via Verde, como a Quarta Ponte. Então, agora, o investimento no trânsito tem que ser permanente, dado um número crescente de veículos. Sobre as paradas de ônibus, nós tínhamos 80 paradas de ônibus em 2005. Ela disse que em algumas chove dentro. Hoje nós temos 350. Foram 270 paradas construídas ao longo de 8 anos. Agora, temos que manter as que estão construídas e avançar. A pergunta é pertinente porque a parada de ônibus tem sempre que ter uma manutenção. E esse é o desafio. Mas nós fizemos 270 paradas nesses 8 anos. Nosso tempo está estourado, chegamos aí aos 12 minutos. Vamos para o terceiro bloco. Eu recebo e bato um papo e entrevisto e converso com o candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco, o engenheiro Marcos Alexandre. Você não pode perder o terceiro bloco com mais perguntas dos internautas. Até já!